Olá a todos, bem-vindo ao MCAD. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês um pouco da interface do SolidWorks. Quando você abre o SolidWorks, aparece aqui essa tela de boas-vindas do SolidWorks. Nela tem algumas funcionalidades. Primeiro aqui você consegue criar uma nova peça, uma nova montagem, um novo desenho por aqui. E também você consegue abrir algum componente também por aqui diretamente pela essa aba do SolidWorks. Também aqui aparecem os últimos arquivos que você abriu no SolidWorks, as últimas peças e montagens, e também as últimas pastas que você abriu no SolidWorks. Aí aqui em recente, ele mostra todos os últimos arquivos que você abriu no SolidWorks, e também aqui tem a aba de Aprenda. Na aba de Aprenda existe os tutoriais SolidWorks, então você consegue acessar alguns tutoriais bem interessantes por aqui. E vai ter vídeos futuros meus mostrando esses tutoriais. Também por último aqui tem a barra de alerta, onde mostra alguns alertas aqui do SolidWorks. Mas o foco aqui da tela de início é essa parte aqui para você criar um novo arquivo, abrir um novo arquivo, abrir um arquivo ou abrir um arquivo que você abriu recentemente. Eu vou criar um arquivo por aqui, é só clicar nessa peça aqui, nesse botão aqui, e eu consigo criar um arquivo de peça. Aqui eu criei um arquivo de peça, eu vou fechar aqui, fechar apertando esse X aqui. Aí se eu volto para essa interface aqui. Quando eu estou nessa interface aqui, se eu clico aqui nessa casinha, eu consigo ter acesso de novo às boas-vindas do SolidWorks. Aí eu vou clicar aqui para abrir esse Edge Cube aqui. E eu vou apresentar um pouco mais a interface utilizando essa peça aqui. Estou com a minha peça aberta aqui. E eu posso criar uma peça também por aqui em cima, igual o software comum. Eu tenho esses botões aqui de criar uma nova peça. Posso criar por aqui. Também posso criar uma peça, uma montagem, um desenho. Eu posso vir aqui e abrir um arquivo por aqui. Quando eu clico aqui, quando eu venho em abrir, quando eu clico no abrir, ele abre aqui a parte de abrir. E o SolidWorks ele dá alguns filtros bem interessantes, que é esses filtros rápidos. Tá vendo aqui esses botões aqui eu posso apertar eles. Por exemplo, que apertei esse botão aqui, é o botão de peça. Aí ele deixa visível apenas os arquivos de peça do SolidWorks que tiver nessa pasta. Se eu seleciono o de montagem e tá os dois apertados, o de peça de montagem, ele vai mostrar apenas peças e montagem do SolidWorks. Aí se eu deixo selecionado apenas de montagem, ele mostra apenas arquivos de montagem do SolidWorks. E esses filtros é bem interessante porque às vezes você tem uma pasta com diversos arquivos e você sabe que só tem uma montagem nela, você aplica o filtro e você consegue achar essa montagem de jeito muito fácil. Aí se não está nenhum botão selecionado, ele mostra todos os arquivos que estão nessa pasta. Aí se também eu posso fazer o filtro por aqui, eu consigo selecionar o arquivo que eu quero que filtre para abrir. Por exemplo, eu venho em Step, selecionei aqui Step, agora ele mostrou apenas os arquivos de Step que tem na minha pasta. Vou fechar aqui, agora vamos mostrar um pouco mais a interface. Aqui em cima eu tenho a Command Manager, que é onde tem os botões de SolidWorks. Aqui tem a aba de recursos, a aba de esboço, a aba de superfície, a aba de soldagem, edição direta, avaliar, suplementos de SolidWorks e etc. Aí essa aba aqui, normalmente ela é bem personalizada, então você utiliza realmente ela do jeito que você quer. E como personalizo minha aba? Eu venho com o botão direito aqui, eu passo o mouse em cima de qualquer aba dessa, clico com o botão direito, abre essa janelinha aqui. Eu venho em guias, e em guias ele mostra todas as guias que estão visíveis no meu Command Manager. É aí que eu faço, eu seleciono as que eu quero que deixe visível. Eu sempre deixo essas aqui no meu SolidWorks, superfícies, recursos, esboços, soldagens, edição direta. O edição direta não é sempre que ele vem já de fábrica o SolidWorks visível. Só que eu sempre deixo visível porque eu acho uma aba muito interessante, muito importante, utilizo bastante. Por exemplo aqui, eu quero deixar visível a preparação para análise. Clico aqui e agora apareceu aqui preparação para análise. Posso também deixar visível a modelagem de malha. Apareceu aqui modelagem de malha. Só que quanto mais você deixa visível, mais fica cheio aqui a aba. Então por isso normalmente é deixado apenas os que você utiliza mais. Então eu vou adicionar aqui o preparação para análise e também o modelagem de malha. Outro jeito de você editar a sua Command Manager, você tem aqui a aba de suplementos SolidWorks. Na aba de suplementos SolidWorks, ele mostra todos os suplementos que tem no SolidWorks aqui. E eu consigo ativar suplementos. Por exemplo, se eu quero ativar a foto 360, eu clico aqui e ele vai ativar meu PhotoView. Quando ele ativar meu PhotoView, vai aparecer com a aba do meu PhotoView, que é a ferramenta de renderização. Ferramenta de renderizações é uma guia do meu PhotoView. Aí, se eu paro de usar o PhotoView, eu venho para o SolidWorks, desativo o PhotoView, só clicando nele de novo, e a guia some. E esse aqui é o Command Manager. Aqui na parte direita, eu tenho minha barra de tarefas. Essa barra de tarefas eu tenho alguns recursos bem interessantes. Tem essa telinha aqui de boas-vindas, tem o Toolbox, que ele é bem interessante para montagem,
Eu tenho o File Explorer também, que ele é bem interessante às vezes. Tenho também a parte de desenho. Consigo criar um desenho já diretamente por aqui, só que é o que mais demora para abrir. E tenho aqui a parte que é mais utilizada aqui na barra de tarefas, que é a de aparências e cenas, que eu vou apresentar em um vídeo futuro. Aí aqui na minha barra de tarefas, se o alfinete ele tá nesse jeito aqui, ó, nessa posição aqui, a barra fica fixa, ela fica presa. Então, se eu clicar aqui na minha tela, vocês estão vendo que a barra não some, ela fica sempre nessa posição aqui. Vocês concordam que isso diminui um pouco do espaço útil aqui do meu SolidWorks. Aí o que eu faço? Se o alfinete estiver assim, eu clico em cima do alfinete e ele muda para essa posição. Quando ele muda para essa posição, depois que eu uso a minha barra de tarefas, se eu clico aqui na tela, ela encolhe. Isso é muito útil porque deixa maior essa área útil aqui do SolidWorks. Aqui na parte esquerda tem a famosa árvore de projeto ou o Feature Manager. Você pode, em inglês, pode se chamar de Feature Manager, que até que aparece aqui, árvore de projeto Feature Manager, ou árvore de projeto, é mais conhecido como árvore de projeto. E nela tem meus planos de origem, o meu corpo sólido, ela tem realmente todas as informações no projeto. Todas as informações da minha peça estão aqui. Então, anotações, corpos sólidos, material, os planos de origem, a origem e todos os recursos que eu utilizei. Só que aqui no Feature Manager não tem só também árvore de projeto, consigo ter outras coisas que não são tão utilizadas assim, normalmente fica mais árvore de projeto. Que aqui eu tenho o Property Manager, Configuration Manager, o Jinx Expert Manager, e a mais utilizada aqui é a de aparências, que eu vou mostrar também em vídeos futuros. Então aqui na parte esquerda eu tenho a minha famosa árvore de projeto. E aqui embaixo eu tenho a minha barra de status. A barra de status mostra algumas informações. Uma aqui está editando peça, a unidade de medida que eu estou utilizando aqui no meu SolidWorks, que é 1 milímetro grama por segundo, eu consigo ver por aqui, alterar por aqui. E uma coisa bem interessante aqui na barra de status, que ela mostra algumas dimensões. Um jeito de você pegar a dimensão, que eu vou mostrar em vídeos futuros, é no avaliar, utilizando medida. Só que se eu clico, por exemplo, cliquei nessa aresta aqui. Cliquei nessa aresta, ele mostra aqui embaixo na barra de status o comprimento dessa aresta. Se eu clico aqui nessa aresta aqui, nesse círculo aqui, ele mostra o diâmetro do meu círculo. Se eu clico aqui nessa face aqui, ó, que é uma face cilíndrica, ele também mostra o diâmetro da minha face cilíndrica. Se eu cliquei nessa aresta aqui com essa curva, ele mostra também o raio dessa minha aresta. Então é uma coisa bem interessante que você consegue ver algumas dimensões pela sua barra de status. E também aqui em cima no SolidWorks, a gente tem essa barra aqui com alguns botõezinhos bem interessantes. Esse botão aqui primeiro, ele é o zoom para ajustar. Ele ajusta, tipo, se eu dei um zoom muito forte aqui, se eu clico aqui no zoom para ajustar, ele deixa a minha peça centralizada. Também tem o meu zoom de área, que eu clico nela, eu consigo desenhar uma janelinha e ele vai dar um zoom nessa janelinha. Aí só aperto o S que ele sai do botão, e eu clico em zoom para ajustar, ele ajusta aqui de novo minha peça centralizada. Tenho aqui também a vista de seção, que o jeito de você dar vista de corte aqui no SolidWorks é clicando aqui. Então tem esse botãozinho aqui, eu clico nele, consigo entrar na vista de corte. Estão vendo aqui, ó, se eu venho na setinha que eu altero aqui, ó, consigo utilizar a vista de corte, consigo alterar os planos por aqui também. O plano que eu quero utilizar é uma vista de corte, consigo configurar toda a minha vista de corte por aqui. Aí eu dou um OK. Ele fez essa vista de corte aqui. Aí para me sair da minha vista de corte é só clicar de novo aqui e ele sai aqui da minha vista de corte. Aí tem esse botão aqui que é orientação de vista. Se eu clico nele aqui, ele aparece aqui, eu consigo selecionar a vista que eu quero da minha peça. Ou por aqui, por exemplo, eu quero ver dessa lateral aqui. Clico aqui e ele mostra essa vista lateral. Aí eu venho aqui de novo, clico aqui, eu quero essa vista aqui. Clico nessa face aqui, ele mostra a vista aqui. Ou eu clico também por aqui, ó. Consigo selecionar uma vista lateral por aqui, a vista frontal, uma vista superior, ou uma vista isométrica aqui. E vocês estão vendo que aparece, quando eu passo aqui o mouse aqui em cima, os atalhozinhos. Eu tenho decorado da vista isométrica, que é muito útil. Você aperta o Ctrl 7 e vai para a vista isométrica. Só que ele também tem os outros atalhos, para a vista frontal, para a vista direita, por exemplo, a vista frontal é o Ctrl 1, a vista superior é o Ctrl 5. Então esses atalhos bem interessantes. E um atalho muito interessante também é que se você aperta espaço no seu teclado, ele abre orientações de vista. Então é muito interessante esse atalhozinho para sentar orientações de vista. Aí que eu vou apertar, se eu aperto Ctrl 7 no meu teclado, ele vem para isométrica, que é um atalho muito interessante que eu utilizo bastante no meu fluxo de trabalho. Aí também tem aqui, ó, um botãozinho que é o estilo de exibição. Se eu apertar aqui na setinha, ele mostra qual que é o estilo que está exibida a minha peça. Ela aqui está exibida no sombreado com arestas, eu posso mudar
para o sombreado. O sombreado ele mostra a minha peça um pouco mais realista, porque como a aresta não está vibrante, então eu consigo ver como que ficaria mais perto da realidade que minha peça. Também tenho o som listas ocultas, linhas ocultas removidas, que ele basicamente deixa a minha peça sem preenchimento apenas com as linhas, apenas com as arestas. E as arestas que ficariam para trás, elas são ocultadas. Tem também a minha com linhas ocultas visíveis, que as linhas ocultas já ficam tracejadas. Então, que a linha oculta, ela fica tracejadinha aqui bem bonitinha, então você sabe que é uma parte que está na peça, só que não está visível, essas linhas tracejadas. E tem também a estrutura de arame, que já mostra as arestas. Então, aqui como você altera o estilo de visualização. Vou voltar aqui para o sombreado com arestas. Aqui outro muito interessante que eu chamo de olhinho. O que é o olhinho? O olhinho ele mostra o que está exibido no seu componente. Como assim? Por exemplo, se eu vou deixar visível esse plano aqui e esse esboço aqui. Vocês estão vendo que o plano direito e esse esboço aqui está visível. Se eu aperto o meu olhinho, ele oculta esse plano e esse esboço. Quando o olhinho tá apertado desse jeito aqui, ele oculta um monte de coisa. Então ele oculta esboços, eixos, decalques, ele oculta realmente muita coisa. Então se você sabe que tem alguma coisa que no seu componente você sabe que está visível, por exemplo, eu sei que esse plano direito e esse esboço está visível. Só que não está aparecendo, provavelmente o olhinho está apertado. Aí de selecionar o olhinho, tá vendo que ela está visível também, volta a ficar visível. Só que uma coisa interessante do olhinho. O olhinho, se eu clico no botão direito, se eu clico aqui, ó, ele mostra tudo que está visível, tudo que pode ficar visível no meu componente. Então aqui, tudo que estiver apertado, por exemplo, aqui está apertado plano, eixos, sistema de coordenadas, esboços. Então tudo que estiver apertado, se estiver visível, ele vai aparecer. Então, por exemplo, aqui, ó, o plano está apertado. Se eu desaperto o plano, tá vendo que o plano aqui, ele não está mais visível. Por quê? Porque aqui eu selecionei, então eu não consigo mais enxergar esse plano. Mesmo ele aqui, ele estando visível. Esse ícone aqui mostra que ele está visível. O esboço aqui é a mesma coisa. Se eu direciono o esboço, eu não consigo mais enxergar meu esboço, mesmo ele estando visível. Isso aqui é bem interessante, porque às vezes eu tenho um monte de esboço visível no meu componente, e eu quero fazer alguma coisa que eu não quero enxergar eles, e eu não quero vir aqui na minha árvore de projeto e ocultar eles um por um, eu venho aqui só de seleciono esse botão aqui e eu paro de enxergar todos. Vou selecionar aqui de novo. E esse é um recurso muito interessante. Então, se eu sei que tem um plano, um esboço, alguma coisa que eu sei que está visível, o ícone está visível, eu sei que eu deixei visível, eu não estou conseguindo enxergar, provavelmente aqui ele está direcionado aqui no olhinho, então eu não consigo enxergar. Isso pode acontecer também com decalques, com eixo. Aqui não tem um decalque, só que se tivesse ele ficaria visível porque está exibido. Eixo é a mesma coisa. Eu vou ocultar agora esse plano aqui, esse esboço, para continuar mostrando aqui os recursos aqui em cima. E aqui também eu consigo editar a aparência por aqui, só que eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque a aparência não é tratada muito aqui. Só que esse aqui de aplicar cena, aqui é bem interessante. Com aqui eu consigo mudar as cenas, que é o fundo do meu SolidWorks de um jeito muito rápido. Por padrão, ele vem aqui no plano 3 pontos debotado, que é o que vem padrão SolidWorks nos arquivos. Eu utilizo sempre o branco simples. O branco simples é o que eu utilizo sempre. Então, assim que abro um componente, eu venho aqui e mudo para branco simples, que eu sempre trabalho com ele. E isso aqui é muito bom, porque eu consigo alterar bem rápido por aqui. Consigo alterar também para os outros, como telhado e os outros fundos que tem favorito aqui no SolidWorks. Só que você também consegue editar os favoritos. Esse negro como umbreu eu que adicionei, não é um favorito padrão SolidWorks, eu adicionei. E por padrão eu sempre venho aqui e mudo para o branco simples, que é como eu gosto de trabalhar. E por último aqui, tem esse botãozinho aqui que ele mostra algumas coisas. Por exemplo, se eu ativo esse botão aqui, eu clico em sombras, ele deixa visível agora as sombras no meu componente. Eu consigo também ativar o modo de perspectiva. O modo de perspectiva, vou colocar uma vista frontal aqui para vocês verem bem. Estão vendo que ele está com perspectiva, porque ele não está retinho. Ele foi adicionado um ponto de fogo no meu componente. Quando eu tomo isso frontal, vocês vão conseguir enxergar bem. Se eu venho aqui e desativo perspectiva, vocês viram que agora o meu componente ficou retinho. Por quê? Agora ele está na ortogonal. Então ele não está mais nenhuma vista perspectiva. E o perspectiva é bem interessante para você utilizar para renderizações, tirar fotos. Então normalmente é ativado perspectiva. E essa aqui é a interface SolidWorks padrão em peça. Uma coisa aqui interessante é que as configurações SolidWorks é essa engrenagem aqui, que é opções. Eu clico nela aqui, eu consigo ter as opções do sistema, que tem um monte de coisa aqui que eu não vou entrar em detalhes, que não é muito importante.
e tem as propriedades do documento. O mais importante aqui do propriedades do documento é que por aqui eu consigo ver o padrão do meu desenho, eu estou usando aqui o ISO, e as unidades do meu desenho. Em vez de olhar, eu posso olhar também para base de status, mas também posso olhar por aqui. Como eu já falei anteriormente, eu estou utilizando o milímetro grama por segundo. E isso é sempre cada documento. Às vezes você abre uma peça de terceiros, ela às vezes está utilizando outra unidade. Ele está utilizando polegada libra segundo e você consegue ver pelas configurações também por aqui. E na opção de sistema, uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é que quando você utiliza o SolidWorks, ele não muda para o plano escuro sozinho. Para você mudar para utilizar o modo escuro, você vem aqui em cores, vem plano de fundo e muda para escuro. E aí ele muda para o modo escuro. Eu utilizo o meu SolidWorks desse jeito aqui, no modo escuro, e assim que você altera ele para o modo escuro. Essa aqui foi a interface de peça. E agora eu vou abrir aqui uma montagem para mostrar algumas leves diferenças que também tem na interface de montagem. Então eu vou aqui abrir. Eu vou abrir aqui, utilizar um filtro de montagem. Venho aqui, eu vou abrir o cubo montagem. Estão vendo aqui ó, o fundo padrão SolidWorks, 3 pontos debutado. Só que quando ele terminar de abrir, ele tá com a branco padrão, porque é a que eu utilizo. Eu mudei para branco padrão. Aqui no meu Command Manager tem agora tem essa aba de montagem, que agora recursos apenas de montagem, esses recursos são exclusivos de montagem, layout também exclusivo de montagem. Só que tem alguns recursos também que já tem peça, como esboço, marcação, avaliar e o famoso Plane SolidWorks. Também você consegue alterar as guias por aqui, só que aqui tem menos opções na parte de montagem, porque o trabalho é diferente. Aqui a outra diferença que tem é na árvore de projeto. Na árvore de projeto de montagem, eu tenho aqui meus planos de origem e a minha origem também. Só que na árvore de projeto ele salva meus componentes. Então ele mostra todos os componentes que estão na minha montagem. Então nessa montagem que eu tenho esses componentes aqui. Eu tenho o Core Cube e esses é de montagem aqui. Então ele mostra todos os componentes. Ele mostra também os posicionamentos, que eu posso abrir aqui os posicionamentos. Ele mostra algum recurso que eu fiz em montagem. Esse corte aqui foi um corte que eu fiz em montagem. Então esse recurso aparece aqui na minha árvore de montagem. Uma coisa bem interessante na árvore de montagem é que eu consigo acessar a árvore de uma peça. Por exemplo, aqui. Tem uma Core Cube aqui, esse componente aqui. Se eu clico aqui, eu consigo acessar a árvore de projeto dessa peça aqui. Então agora que eu tenho acesso à árvore de projeto dessa peça aqui. Então eu tenho material, todos os recursos, plano. Então além de acessar, eu consigo editar ou deixar visível alguma coisa dessa peça já direto para a montagem, acessando a árvore de projeto da peça. Por exemplo, eu quero deixar visível esse plano direito aqui. Venho, clico em exibir. Está vendo? Eu deixei exibido o plano, só quando você vê o plano. Então, como eu mostrei anteriormente para vocês, o que você acha que aconteceu? Deve estar oculto no olhinho. Só que o olhinho não está apertado. Então, abro o olhinho aqui. Então, vocês estão vendo que no olhinho aqui, o plano não está selecionado. Então, por isso eu não estou conseguindo chegar ao plano. Aí eu clico em plano. Pronto, agora eu consigo ver ó, esse plano aqui. Ele está visível, agora eu consigo ver ele. Porque ele estava direcionado ali no olhinho. Então aqui ó, eu consigo exibir esse plano de uma componente apenas abrindo a árvore dele pela árvore da peça. Eu vou fechar aqui ó. Eu vou só ocultar esse plano. Vou ocultar esse plano aqui. E essa aqui é a maior diferença aqui da interface para a montagem. E essa aqui, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. E espero que vocês se retornem futuramente, que vai ter mais alguns vídeos aí futuramente bem interessantes. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.